O segredo da existência humana reside não só em viver, mas também em saber para que se vive. Olá, senhores, eu sou o Leone e hoje a gente vai fazer uma viagem dentro das obras e do papel de Fyodor Dostoiévski acerca do existencialismo. Então já prepara aquele shot de vodka que tem autor russo no canal. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski nasceu na Rússia em 1821. Além de escritor, ele atuava como tradutor, jornalista e era engenheiro militar. Colecionou várias obras que viraram clássicos conhecidos no mundo inteiro, incluindo Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, O Idiota e Memórias do Subsolo. Inclusive, esse último é o meu favorito e foi a inspiração para a criação do nome desse canal. Dentro da obra dostoiévskiana, podemos encontrar temas como a moral, a existência de Deus, a angústia e, principalmente, textos sobre a consciência humana. Também foi Dostoiévski que pavimentou a estrada para o que viria a ser conhecido mais tarde como a filosofia existencialista, cujo pai é considerado Søren Kierkegaard. Por isso, é impossível citar filosofia existencialista sem citar o Dostoiévski. Nietzsche, por exemplo, rasgou elogios à obra Memórias do Subsolo, e Máximo Gorki, escritor russo que veio depois, teria dito que encontrou todo o Nietzsche em Memórias do Subsolo. Em abril de 1849, acontece algo que mudaria a vida e as obras do Dostoiévski. Após participar de um círculo comunista e anticzarista, o autor foi preso e condenado à morte, mas a pena foi mudada no último minuto para 4 anos de trabalho forçado na Sibéria. Essa experiência de quase morte e os anos de prisão foram passados nas suas obras posteriores, como Crime e Castigo, por exemplo. Outra coisa marcante no Dostoiévski é a epilepsia, doença que o autor carregou por maior parte da vida e também é bem presente nas suas obras. Além dele considerar as crises como uma experiência divina, é fato que elas deram novos horizontes para seus textos. Muitos dos seus personagens possuem epilepsia, como é o caso do príncipe Mishkin, do livro O Idiota. Mas o que tem de tão especial nas obras do Dostoiévski para nomes como Nietzsche, Sartre e Camus terem se impressionado e usado parte do aprendizado nas próprias teorias filosóficas? O próprio Dostoiévski responde: sou realista no sentido mais alto da palavra, sou realista da alma humana. Em suas obras, ele não só escrevia histórias, Dostoiévski descrevia e escrevia a humanidade. Descrevia porque podemos encontrar personagens reféns da sua própria consciência e do seu sentimentalismo. E escrevia porque Dostoiévski previu o nascimento de um mundo moderno cuja moralidade ele considerava prejudicial. Através do Raskolnikov, personagem do Crime e Castigo, e de todo o enredo dos Irmãos Karamazov, por exemplo, Dostoiévski faz um diagnóstico e uma crítica a um novo tipo de sociedade que insistia em chegar à Rússia. É principalmente aqui que temos os embates sobre o niilismo, o ateísmo e a consciência de uma moral fora das linhas do cristianismo. Dostoiévski, que já não era liberal, era fiel aos valores tradicionais russos ditados pela Igreja e pelo czar. A liberdade individual, para ele, levava à destruição moral. Seus personagens também são marcados pela busca de significado e um propósito na vida enquanto lutam com as mazelas da sociedade. A maioria dos seus livros não saem do espectro real da sociedade. É como se, ao ler Dostoiévski, você finalmente fosse abraçado com uma literatura densa e que denuncia a condição humana, tanto social quanto individual. E ele faz isso enquanto te prende no enredo bem trabalhado. Os personagens são gente como a gente, lutam contra a pobreza, a humilhação, doenças e a morte. Tudo isso enquanto tentam lutar contra a própria consciência e a busca por um significado de vida em um mundo tão apático. E mesmo os personagens mais ricos e despreocupados com tudo que citei agora há pouco, são escritos em forma de crítica a uma parte da sociedade alienada e que se considera acima da natureza humana, se fechando em um círculo de pessoas semelhantemente ricas, desesperadas e falsas. Por isso é muito fácil você se identificar com algum personagem ou identificar várias partes errantes da sociedade nas obras do Dostoiévski. Muitos dos personagens de Dostoiévski são anjos caídos, vítimas de seus próprios desejos. Ele preenchia suas páginas com as batalhas morais que conhecia bem. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. É assim que o Dostoiévski inicia sua obra Memórias do Subsolo. Essa que, para mim, é um ensaio sobre uma consciência que tomou consciência e assume a voz ativa de um corpo. A obra mostra um homem totalmente ressentido e paradoxal que se delicia com a própria natureza do sofrimento e de sua covardia. O subsolo seria uma metáfora para uma consciência que, antes de envenenar todos com sua maldade, remoe a si própria e bebe da própria degradação.
E isso não poderia estar mais próximo da nossa realidade. Dostoiévski expõe que qualquer ser humano, antes de jogar sua maldade no mundo, é inconscientemente ressentido e degradado pelo próprio veneno. Mas o homem do subsolo do livro não é um homem que foge disso. Ele aceita, entende e cospe alguns fatos que passam despercebidos pela maioria de nós. Segundo ele, uma consciência muito perspicaz é uma doença completa. E para o uso cotidiano é mais do que suficiente termos uma consciência humana comum. Mas após dissertar mais um pouco, ele conclui: não só uma dose muito grande de consciência, mas qualquer consciência é uma doença. É dessa maneira dual e paradoxal que o livro segue. No fim, Memórias do Subsolo define que o homem é um bípede ingrato e tem uma extrema paixão pelo caos, e que sem um sofrimento profundo não iria a lugar nenhum. E o que pode esse homem do subsolo, ingrato e apaixonado pelo caos, falar com o maior prazer? A resposta seria de si mesmo. Até porque causar sofrimento com o próprio sofrimento é o maior esporte da humanidade. Quanto mais infeliz e perdido alguém estiver, mais tornará o ambiente ao seu redor um subsolo escuro e caótico. Dostoiévski andou para que o existencialismo pudesse correr. A maioria dos temas dissertados por filósofos posteriores já tinham sido apresentados nas suas obras. A fé e sentido da existência que o Kierkegaard e o Nietzsche falaram, a ânsia e o tédio humano do Schopenhauer, a condição de liberdade e angústia humana do Sartre e a falta de sentido do absurdo camusiano. Toda essa mistura é o que compõe a obra do Dostoiévski. Sua fama entre leitores, autores, professores e críticos se justifica. Dostoiévski é facilmente um dos nomes mais importantes da literatura mundial. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e caso se interessem pelas obras do Dostoiévski, aí nos comentários eu vou deixar um link especialmente para isso. Se não fosse o Dosto, esse canal e tantas outras coisas que tive na vida não aconteceriam. Vocês com certeza voltarão a escutar o nome dele por aqui. Se quiser apoiar meu trabalho, deixe o like e se inscreva. Ou não, o universo não tá nem aí para isso e, sinceramente, nem eu.